Bom, então basicamente agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa construir a tela de entrada de dados, que é aquela tela que a gente já havia comentado antes, que ela vai ser responsável pela entrada de dados, tanto de gastos, tanto de recebimentos, enfim, essa tela aqui adicional, legal? Então a gente vai colocar a mão na massa agora e a gente vai aprender como se criar uma página nova, no caso vai ser esse formulário, e como que a gente consegue adicionar informações dentro do telefone e principalmente como que a gente consegue fazer a transição de páginas, ou seja, da página principal, chamar a página de entrada de dados, voltar para outra página, bacana? Então acompanha aqui comigo, já abre o seu ambiente de desenvolvimento para que a gente possa fazer em conjunto. Bom, então essa é a tela que a gente estava desenvolvendo, no caso a tela inicial do Smart Money, que ela era responsável por informar todas essas informações aqui de saldo, categorias, enfim. Você já criou isso aqui na primeira parte, tá? Então agora o que você vai criar? Você vai criar uma página que ao clicar no botão adicionar, esse botão adicionar, o que ele vai fazer? Vai chamar a outra página, bacana? Então a gente vai fazer agora bem passo a passo para que você possa entender, porque chegou na hora da gente colocar a mão no código. Até agora a gente começou a chamar alguns utilitários de criação de página, mexeu em algum HTML, enfim, a gente está muito ainda no campo visual, a gente precisa ir para a parte de programação, bacana? Dentro do Angular, que no caso é esse ambiente de desenvolvimento, esse framework que o Ionic usa, para que você possa acrescentar uma chamada de clique, o que você precisa fazer? Aqui dentro do button, normalmente se fosse uma programação HTML, o que a gente faria? A gente colocaria aqui o A, colocaria aqui o href, o endereço da página, né? Tipo endereço.html, sei lá, daí coloca aqui, clique aqui, tá? No Angular não funciona isso, então você precisa adicionar o que a gente chama aqui de método, clique. Isso vai colocar dessa forma, igual o nome do método que você vai colocar. Vou colocar aqui meu método. Tá? Se você não sabe o que é isso, não faz nem ideia, fala assim, professor, estou mais perdido que o Batman. Tá? Eu sugiro você fazer o quê? Passar pela parte de HTML e daí logo depois, nos módulos adicionais, nos módulos extras, a gente tem lá uma parte que é dissecando o TypeScript e dissecando o Angular, que a gente entra um pouco mais em profundidade. Aqui, o nosso objetivo é fazer o aplicativo funcionar. Se você quiser saber, mas por que isso aqui é parênteses, mas não é aspas? Por que isso aqui é aspas, mas não é parênteses? Porque aqui enfim, lá é a hora da gente começar a dissecar, a gente começar a falar com mais profundidade. Nesse módulo, nessa parte principal, o meu principal objetivo é entregar o aplicativo rápido, claro, mantendo uma qualidade de entendimento. Bacana? Então, voltando aqui, vou colocar aqui o nome do método. Lembra no exemplo que a gente colocou logo na primeira página, na primeira aula, aliás, que era diga olá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, diga olá, tá? Então, em vez de ser onClick, você vai colocar clique, escrito dessa forma, e vai colocar o nome do método que você quiser. Só que o que acontece? Se você clicar aqui no botão sem ter implementado o método ainda, ele vai aparecer uma tela de erro. E mais para frente, no próximo módulo, eu vou pegar o módulo inteiro e vou repassar com você os principais erros para que você não fique frustrado, porque senão de repente você encontra um erro desse tipo e não sabe como lidar. Tá? Eu vou clicar aqui de novo em fechar. Só que agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa implementar esse método, ou seja, precisa criar a programação dele. Claro que esse diga olá, nesse momento ele só vai escrever alguma coisinha, mas no segundo momento ele vai chamar a página. E para fazer isso, você vem no Explorer, não no Windows Explorer, no Explorer do Code, tá? Visual Code, ou melhor, Ctrl B. O Ctrl B ele vai abrir a página para você. Eu vou só afastar aqui um pouquinho, para que não fique muito apertado aí no seu campo visual. E vou entrar aqui no arquivo home.ts. Esse aqui é home.html e eu vou entrar no home.ts. O home.ts de TypeScript é o arquivo em que você vai armazenar o código. Tá? Mais para frente, naqueles módulos extras e adicionais, a gente vai falar sobre o modelo do que o Angular trabalha, que é um modelo parecido com o MVC, Model View Controller, mas você vai ver que ele tem algumas implementações, algumas coisas a mais. Por hora, a gente vai se satisfazer a entender que HTML é tudo que é visual,
tela, tudo que é corzinha, botãozinho, enfim, textinho, tá certo? E o ponto .ts, com o mesmo nome, vai ser a lógica do seu programa, tá? Então o que a gente vai precisar fazer agora? A gente vai precisar implementar aquela função que nós havíamos clicado aqui, que é o diga olá. Então vou vir aqui, vou colocar assim, ó, diga olá. No JavaScript eu colocaria assim, ó, function, né? Mas aqui não existe, é só colocar o diga olá. O TypeScript, só para dar um overview bem rápido, que não é o objetivo aqui, ele é um superset do JavaScript. Nossa, professor, que diabos é isso? Quando eu escrevo uma programação, quando eu crio um programa, eu posso utilizar uma linguagem para criar uma outra linguagem, que é isso que o Java faz. O Java, por exemplo, ele passa como se fosse um compilador para criar uma linguagem mais otimizada de execução da Virtual Machine. Claro que tem muita informação, muita questão aí envolvida técnica, uma questão técnica envolvida, mas o que você precisa aprender por hora é que o TypeScript vai gerar um código JavaScript que por sua vez vai rodar aqui no browser. É por isso que o browser está rodando esses códigos, tá certo? Mesmo você escrevendo uma linguagem que ele não executa diretamente, tá certo? Então eu tenho um compilador de TypeScript que transforma o que eu estou digitando aqui para JavaScript. Então, TypeScript e JavaScript são coisas diferentes, tá? Então, nesse caso aqui, o home.typescript vai ser convertido para o JS. Mas, enfim, vamos implementar aqui, ó, console.log. Essa função aqui vai escrever no meu console e vai falar assim, olá, meu amigo, tá? Então, esse olá, meu amigo aqui, ele vai compilar e ele vai ser responsável pelo seguinte, recapitulando, no clique desse botão aqui adicionar, ele vai executar a função diga olá. Essa função diga olá foi implementada aqui, que por sua vez vai escrever na área de console do browser, que é aquela área que está aberta ali em amarelo, vai escrever olá meu amigo. Vamos ver se vai dar certo. Ele escreveu aqui, olá meu amigo. E esse olá meu amigo aqui é o código embrionário que a gente vai executar para que a gente possa abrir a tela. E aquilo que eu falei, principalmente no método de estudo que eu escrevi aquele texto, aquele artigo logo nas aulas anteriores, que é como que eu consigo, enfim, ter um método de raciocínio para resolver erros. O que eu faço? Eu quebro o problema em partes menores, né? Aquele problema que era, enfim, muitas vezes é um problema grande para você, que é, poxa, como que eu crio uma tela? Enfim, eu fiz a metade. A metade era o quê? Ter aqui a opção dentro do adicionar uma função que é executável. Claro que eu vou trocar o nome dessa função, eu vou chamar assim, ó, add and try. E vai se acostumando com essa nomenclatura em inglês e depois eu posso te ajudando criando um pequeno dicionário, tá? Mas add em inglês significa adicionar e try significa dados, entrada de valores, enfim, lançamentos, que em inglês, traduzindo aí do inglês para português, seria o mais próximo de lançamentos financeiros, enfim, legal? Nada mudou, eu mudei dos dois lados, então o olá meu amigo continua fazendo a mesma coisa, apesar de eu ter mudado o nome aqui e mudado o nome aqui. Não vai me errar e não vai também me esquecer desse parênteses de abre e fecha. Bacana? Uma coisa que a gente vai precisar fazer agora é criar uma página, tá? Como é que eu crio uma página nova? Eu vou no console do Node, Command Prompt, tá? Vim aqui, eu vou aumentar a fonte, ele não guarda a informação de fonte, muito bonito. É super legal, vai facilitar muito a minha vida, mas brincadeira. Vou para a página do projeto, então cd projetos, tá? Ops. Vou em Smart Money. Então você precisa estar na pasta do Smart Money para fazer isso. Então vem aqui, Ionic, Generate, Page. Não se preocupa, esses comandos eu estou colocando no slide, catalogando tudo para você, eu quero que você entenda. O Ionic, ele tem um gerador. Tá certo? Ele gera páginas, gera providers, umas coisas mais específicas, gera componentes, enfim, mas aqui ele também gera uma página para você. Então, o que é uma página? É uma página em branco, como a gente recebeu da página inicial da home. Só que essa página ele vai ter um nome diferente, ele vai chamar assim, ó, New Intry. Então, o que ele fez? Ele gerou a página aqui pra gente. O Smart Money que estava rodando essa página principal fez alguma coisinha aqui, ele recarregou, tá certo? Significa que a página está lá, significa que está tudo certinho e a gente precisa fazer alguns ajustes. Se você vier aqui no explorador de arquivos, você vai ver que a página nova, New Entry, está aqui,
tá? Então ele coloca um código padrão aqui para você. Mas antes de executar esse código padrão, a gente precisa fazer alguns ajustes. E esse ajuste que a gente vai fazer agora. Em primeiro lugar, só para você poder entender como é que funciona a estrutura do framework Ionic e, consequentemente, do Angular, para cada página que você vai incrementando, adicionando dentro do seu projeto, ele vai criando esse arquivo aqui, ó, New Entry Model. Tá? Esse New Entry Model aqui, o que ele vai fazer? Vai permitir que você coloque componentes e coisas específicas dessa página. Porque se você colocar, vamos dizer assim, na bacia geral, no módulo geral, o que vai acontecer com o seu aplicativo? Vai começando a ficar mais lento, porque você carrega todos os objetos, todas as telas que naquela hora você não precisa carregar. Então, dessa forma, carregando somente na hora que você precisa, vai deixar o aplicativo Cordova, que no caso é esse aplicativo que a gente está executando aqui, a Engine, lembra daquela primeira aula de aplicativos híbridos? Vai facilitar muito a vida do Cordova e vai deixar ele cada vez mais leve, tá certo? Só que em todo momento que você cria uma página, o que você precisa fazer? Acrescentar esse New Entry Model no módulo principal. O módulo principal ele está aqui dentro da pasta src app model, tá? Esse app model aqui é o módulo geral, é o módulo geral responsável pelo gerenciamento de todo o seu aplicativo. Então, existem coisas aqui, inclusive, outros módulos, outras coisas que são carregadas que são importantes. Mas, vamos lá. Vamos carregar, então, aqui o New Entry Model, que é esse carinha aqui, ó. Chama essa classe aqui. Vamos carregar ele aqui dentro do app model. Bacana? Vamos lá. Clico então aqui src app model e vou chamar ele aqui. Então, para importar alguma coisa, e novamente eu explico isso com mais detalhes nos módulos extras, eu vou colocar aqui, ó, import, e vou colocar a classe que eu quero, que no caso seria New Entry Model. Page Model, tá? Professor, de onde você tirou esse nome? Você tirou da sua cabeça? Não, eu vim aqui e copiei, ó, Ctrl C e vim aqui Ctrl V, tá? E daí eu coloco assim, from, qual é o arquivo que você quer importar? Onde está essa biblioteca? Qual é o endereço dela? Qual é o arquivo? O Angular não sabe, então você precisa dizer para ele. Então você vai colocar assim, ó, 2 pontos, para subir um diretório, pages, /new entry model. Então você vê que é bem facinho, ele já facilita as coisas para você. Se você não estivesse utilizando o Visual Studio Code, você teria que fazer isso na unha, na raça, mas aqui ele já deixa um pouco mais facilitado para você. Uma vez que você carregou, você vê que ele está com uma diferença de cor, está um pouquinho mais escura, ele está te dedurando e falando o seguinte, olha, você não está usando isso em lugar nenhum, mas a gente vai usar agora. Você vai vir aqui, selecionar, clicar, Ctrl C e você vai importar aqui na área de imports, tá? Então toda página que você criar, todo módulo que você criar, você precisa vir aqui na unha e copiar isso aqui e incluir no imports, porque se você não fizer isso, o que vai acontecer? Ele não vai saber que aquela página existe e por consequência ele vai dar um erro chato, tá? Vindo nessa etapa aqui, você volta para home.ts, voltando aqui para home.ts, novamente ela está em src, pages, home ts, acompanhe o mouse aqui comigo na área esquerda e você vai ter acesso ao código de volta. Lembre-se que a gente tem a função aqui add-entry que hoje só está falando qualquer bobeira, mas hoje o que você precisa fazer? Você precisa importar agora a página que você vai chamar. Então, nesse caso aqui, a página que você vai chamar, ela está aqui, ó, New Entry Page, tá certo? É essa página aqui, ó, a Pages, New Entry Page. O que você precisa fazer? Você precisa chamar ela aqui. Mas aqui entra uma questão seguinte, que eu sempre deixo o Visual Studio Code trabalhar um pouquinho, tá? Então, em vez de eu colocar aqui, olá meu amigo, eu vou colocar algo um pouco mais, enfim, técnico aqui, né? Adicionar lançamento. Então, toda vez que eu clicar no Add Entry, que é aquele botão que chama essa função, ele vai escrever isso e vai chamar essa função, tá? Essa função, enfim, vai chamar a página, que vai ser chamada por essa função. Essa página, ela é chamada através do Nav Controller. O que é um Nav Controller? Ele é um controlador de navegação. Ele que vai ser responsável por trocar as páginas
do seu projeto. Ou seja, ele vai ser responsável por eu estou na página A, chama a página B, ou então tira a página B. Se você é programador HTML, você sabe que isso é feito através dos hyperlinks. Eu vou abrir aqui o HTML para você entender. Então, se eu tiver aqui um A, eu coloco aqui qualquer coisa, .html, embutido aí, enfim, ali no browser ele vai chamar esse .html. Você não pode fazer isso dentro do Ionic, nesse caso aqui, do nosso aplicativo. Você precisa chamar esse navecontroller. E como é que eu chamo isso? Eu coloco assim, this.navecontroller. This por quê? Porque ele pertence a essa classe. Então, se eu colocar somente isso aqui, ele vai dar um erro, tá certo? Ele está falando assim, olha, não existe, né? Não existe isso que você está colocando aqui, ó. Eu não consigo achar navecontrol, enfim. Por que ele não consegue achar? Porque quando você coloca a variável direto, que no caso está sendo chamada aqui, que no caso você está utilizando o injetor de dependência, de novo, a gente disseca isso lá nos módulos extras, por enquanto segue aqui comigo. Se você chamar direto do que ele está construindo aqui para você, ele vai achar que essa variável pertence a essa função. Então você precisa falar assim para ele, this significa o seguinte, procure no contexto da classe. E como ela está no contexto da classe, ela vai aqui abrir para você. Tá? Você vai executar o método ou o comando push. Tá? Push significa o quê? Abra a página para mim. Qual página que você quer, meu filho? Eu quero isso aqui, ó, New Entry Page. Só que percebe o seguinte, quando eu digitei New Entry Page aqui, ou até vim aqui, copiei e colei, perceba-se que ele adicionou esse import automaticamente. Então isso é legal, deixa o editor trabalhar um pouquinho, deixa, né, enfim... A gente está pagando caro pelo editor, tô brincando, mas deixa o editor trabalhar um pouquinho. Então, quando eu fizer isso aqui, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que ser agora capacitado de abrir esse New Entry Page no momento que eu clicar naquele botão. Então, eu vou vir aqui no meu aplicativo de volta e vou clicar em adicionar, tá certo? Poxa, o que aconteceu então que ele não achou? Já explico para você porque talvez esse erro aqui pode estar acontecendo com você nesse exato momento. Bom, então o que acontece? Toda vez que você cria uma página nova, cria um módulo novo, o Angular, que no caso, enfim, está trabalhando dentro aqui do Ionic, depois eu explico essa arquitetura melhor para você, do Ionic, Angular, mas enfim, já estou te introduzindo algumas palavras que você precisa ficar na sua mente. Toda vez que você inclui uma página nova, um módulo novo, você precisa fazer o quê? Precisa voltar aqui no console, tá? Você precisa voltar aqui no console que você estava executando o seu Ionic e você precisa apertar aqui o Ctrl C. O Ctrl C, ele vai perguntar assim, deseja finalizar o arquivo de lote? Você coloca não, tá? O Windows ele faz isso, mas você precisa matar o processo que está rodando para executar de novo. Então você aperta o Ctrl C e coloca a setinha para cima até ficar o comando de novo Ionic Serve. A hora que você colocar isso aqui, Ionic Serve, ele vai ler novamente todos os arquivos, vai repassar todos os arquivos necessários e vai executar novamente aquele módulo, o módulo principal, tá certo? Explicando um pouco mais tecnicamente, esse módulo app módulos aqui, ele não é constantemente carregado, ele só é executado, ou seja, carregado durante o boot do framework. Então, se eu vier aqui agora clicar em adicionar, ele tem um Entry Page, então vou clicar aqui no Close. Toda vez que eu dou aquele comando Ionic Serve, ele abre uma aba do Google Chrome, tá? Então, se eu vier aqui, clicar, eu vou só recarregar para que ele consiga entender. E aqui está a nossa página, o New Entry. É uma página seca, uma página simples, tá? Mas se você perceber, ele já fica nesse contexto. Então, se você perceber o efeito que isso está causando, tá? Talvez no vídeo você não consiga ver, mas ela sobe, né? Uma página que ela aparece bonito, aparece de uma forma bastante visual para o usuário. Quem faz isso, quem é responsável por isso, é, no caso, o navecontroller. O navecontroller ele vai criar esses efeitos, vai criar essas coisas bem interessantes. Bacana? Então, você agora está chamando a página New Entry. A próxima aula, o que a gente vai fazer? A próxima parte dessa aula, a gente vai começar a colocar agora os códigos do Add Entry, aqui do New Entry, aliás, para que ele possa ser uma telinha, né, com um formulário, pelo menos com um campinho que eu digito o valor. Uma coisa simples, mas que já tem alguma funcionalidade. Bacana? Então acompanhe a próxima parte dessa aula para que você não se perca.